Bom, hoje estou aqui para falar de um versículo muito conhecido. E se você ainda não conhece, eu creio que Deus pode te abençoar. E se você já conhece, eu creio que você pode ser ainda mais abençoado por ele. E esse texto é Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Só até aí. Para você que já conhece esse verso, ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando falar algo? Talvez você me diga, Ricardo, faltou tudo. Mas, meu irmão, eu te digo que não faltou tudo. Na verdade, não faltou quase nada. Porque nós costumamos olhar para esse verso e focar no mas tenha a vida eterna, salvação. Mas esse texto é um texto de redenção. Leva a salvação, mas é um texto de redenção. Aqui o texto começa falando porque Deus amou o mundo. Existem várias traduções para o mundo, para a palavra mundo. Eu estava aqui até estudando alguma delas e sabe qual foi a que eu mais gostei, que eu acho que mais se identifica com esse texto? É essa que diz assim: a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. Meus irmãos, porque Deus amou a uma massa incrédula, alienada de Deus e hostil à causa de Cristo. O texto começa falando com quem ele está falando. Está falando com uma massa incrédula, que é hostil. A Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue ver até em que momento você foi inimigo de Deus e a partir de que momento você passou a ser amigo de Deus? Você consegue reconhecer na sua vida em que momento você passou de uma coisa para outra coisa? Porque isso é reconhecido pelos frutos e não por uma confissão, por frutos. O texto continua: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Mais uma vez, o texto está dizendo aqui que esse povo hostil à causa de Cristo, alienado de Deus, está caminhando para morte. Já é morto e separado de Deus e caminha pela morte para a segunda morte e morte eterna. Deus está colocando aqui nessa palavra, nesse versículo, para que você entenda o que é você hoje, o que você vive e para onde você vai. Se você não entender que você é inimigo de Deus, e a Bíblia diz que você é, se você não entender que você caminha passos largos para o inferno, que mesmo algum de vocês ou algum de nós que acreditou que fez uma confissão por uma porta larga, ou às vezes a porta foi até estreita, mas hoje caminha em portas largas, está indo para o inferno, para a perdição. O texto é todo sobre isso. O Senhor diz aqui: o que não crê já está julgado. O mundo não acredita nisso, ele acha que todos os caminhos levam a Deus, mas o texto está dizendo não leva e naturalmente você não crê e por isso você já está julgado. Que julgamento é esse? O texto diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você consegue reconhecer a obra má na sua vida, no seu corpo, na tua carne? Carne não é corpo não, tá, gente? Carne é a junção do seu corpo com tua alma, é tua vontade, teu ego. Essa é a carne. O texto diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Meus irmãos,
A crença no Filho de Deus vai arguir todas as suas obras que são más. Esse texto mostra que você é mau, que você é inimigo de Deus, que você é pecador, que você é hostil à causa de Deus, à causa da cruz do Calvário, e que isso te traz repugnância a esse assunto, porque você quer pecar e a cruz vai te libertar do pecado. Mais uma vez, você reconhecendo isso, você começa a enxergar a luz. E quando você começa a enxergar a luz, e essa luz começa a te incomodar, mas depois de incomodar, ela vai provocando em você um sentimento de necessidade, porque ela começa a te confrontar e te constranger. Meus irmãos, você começa a entender a necessidade de que você é morto e que você caminha para a morte, que você não quer morrer. E você começa a entender que você precisa deixar as suas más obras. E isso lhe incomoda de novo porque você ama as suas más obras. Mas você continua sendo confrontado por esse Espírito, por essa luz, por essa palavra. E então você se rende a Ele. Crê nele para que você não se perca. Para que você não continue sofrendo a morte que já é existente na sua vida. Então você começa a conhecer o amor. Você começa a conhecer a luz. Você começa a entender o que foi que Jesus fez por você. Você consegue ler esses textos da Escritura sem achar que é uma coisa normal, banal, só um texto, uma história. Você começa a sentir que ele pagou um preço que ele não merecia, que somente você merecia pagar cada centímetro e milímetro dos seus erros, dos seus pecados. Não ele. Não ele. Ele nunca mereceu. E você começa a amá-lo por isso. E aí você entende que você não consegue amá-lo como ele te ama. Que quando você fala, Jesus, eu te amo, não é verdade. Você está começando a amar a ele, mas quem ama é ele que te ama. E você fica constrangido de novo. Você começa a caminhar dia após dia até um ponto em que você consegue se ver transformado, regenerado, que você consegue ver que a tua face, ela não é mais a mesma, porque as tuas obras não apontam mais para si mesmos, mas a tua obra, seja qual for, elas apontam para Cristo Jesus. Você consegue ver, eu fui salvo. Eu não merecia, eu caminhava para o inferno, merecendo o inferno, não era merecido. Eu merecia, minhas obras merecem, mas eu fui salvo. Ele pagou o preço. E aí você começa a ver e entender o que é a vida eterna, o que é a salvação. Você começa a almejar essa salvação mais do que nunca. E você fala, Senhor, obrigado, porque eu consigo ver esta salvação em mim, eu consigo ver essa salvação brilhar em mim, porque eu não estou perecendo mais, mas eu tenho caminhado em luz, a luz tem me confrontado, tem doído, mas tem me livrado das minhas más obras. E hoje nem as minhas melhores obras são capazes de me salvar, mas hoje pelas minhas obras eu consigo pelo menos testificar que eu creio no Filho de Deus, que morreu por mim, que me amou e que eu não consigo amar Ele do mesmo jeito que Ele me ama. Redenção. João 3,16, um texto de redenção. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus caminhos. Você que já é um crente, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, crente. Se você não entendeu isso no começo, hoje você acha que você largou talvez a prostituição,
e não consegue ver que você continua cheio de imoralidade na sua vida. Talvez você tenha largado uma idolatria de objetos, status, e você começou a se idolatrar você mesmo. Começou a idolatrar a sua religiosidade. Eu não vou continuar falando. Se você entender isso, você vai continuar caminhando nesse versículo até a vida eterna. Caminhando dia após dia pela redenção, que te sara, que te cura, que te livra, que te liberta. Você consegue entender isso? Se você não entender isso, você não vai para lá. Você não quer ir para lá. Você ama o mundo. Você ama aquilo que está lá. Mas você acha que tem uma obrigação moral e ética de falar para as pessoas que você confia, que você quer nisso, mas você não quer. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte para a palavra. Deixa essa palavra te confrontar, deixa ela te rasgar, ela precisa te rasgar, ela precisa ir lá no fundo, ela precisa chegar entre alma, entre espírito, entre junta, entre medula, ela precisa conhecer o seu interior, revelar para você mesmo quem é você, e você precisa ter vergonha e crer que Jesus pode e quer te mudar, porque Ele já pagou o preço por você. Você ama o mundo e Jesus ama você. Você não ama Jesus, mas você pode deixar Jesus mostrar isso para você e você se arrepender disso e se converter dos seus maus caminhos e amar essa luz que te liberta. Meu irmão, Deus quer te abençoar. Ele é o único que quer. Porque todos os que dizem que querem te abençoar não fizeram nada por você. Mas Ele foi o único que não fez alguma coisa, Ele fez tudo. Ele analisou tua vida, detalhe por detalhe. E Ele saiu pagando o preço de uma após outra coisa, pecado que você cometeu e que ainda vai cometer nessa vida. Ele te ama. E para você ser salvo, você precisa da redenção. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala: um morreu por todos, então todos estão mortos. Você não está morto, meu irmão. Você precisa morrer na mesma cruz, para que com Ele você viva de forma ressurreta. Para que com Ele e nele e no Espírito recriado, nova criatura que foi colocada dentro de você, você possa ser tabernáculo, casa do Espírito Santo de Deus. Isso é outro assunto. Ame ao Senhor e você verá que você não consegue amar. E aí a obra começa na tua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra abençoe você que já conhece e já caminha com Ele ou quer caminhar com Ele. E se você ainda não conhece, meu irmão, aceite hoje esse Cristo que morreu por você, mas que ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por você, para que essa palavra chegue à sua vida hoje. Amém? Obrigado, recado era esse. Me estendi, mas que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.